Oi pessoal do curso Brasileiríssimo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o verbo ser e o verbo estar. Por que falar sobre a diferença entre o verbo ser e estar em português? Porque em muitos outros idiomas você tem apenas um verbo para representar o significado do verbo ser e estar. Por exemplo, em inglês, em francês, em russo, há apenas um verbo para indicar o que nós representamos o verbo ser e estar em português. Vamos começar a falar sobre o verbo ser, então, em que situações eu posso usar o verbo ser? Quando eu tenho uma situação fixa, um aspecto permanente ou duradouro. Por exemplo, quando eu falo sobre dados pessoais, ele é casado, ela é solteira, eu vou usar o verbo ser. Por exemplo, nacionalidade, né? Ele é francês, nós somos brasileiros. Como eu estou falando de dados pessoais, quando eu falo do meu nome, né? Eu sou Isabel. Quando eu falo meu sobrenome é Guidão. Por exemplo, quando eu estou falando de dados pessoais, eu falo do meu endereço, eu falo do telefone. Então, eu vou dizer, meu endereço é, meu telefone é, e são dados pessoais. Quando eu falo de profissão, que também são dados pessoais, né? Eu sou professora, ele é dentista, elas são médicas. Quando eu falo também, por exemplo, o sabor, o bolo é de laranja, o sorvete é de abacaxi. Então eu tenho ideia, né, de sabor e ela é permanente, né? Eu não mudo, eu não posso dizer o bolo está laranja. Não, o bolo é de laranja, o bolo está de laranja. Impossível, porque é o sabor dele. Então é permanente, não muda, é fixo. Uma situação fixa, localização. A loja é perto da minha casa. Aí eu tenho a ideia de situação fixa, localização. Quando eu falo de ocupação, a ocupação é uma ideia duradoura, ela não é permanente, diferente da profissão. Mas eu vou usar para ocupação também o verbo ser, porque é uma ideia que dura. Você tem aquele momento de ocupar aquele cargo que não é rápido, não é uma mudança rápida, não acontece isso. É um aspecto duradouro. Por exemplo, ele é médico e é chefe da emergência. Ser médico é uma profissão, então é um aspecto permanente. A ocupação de ser o chefe da emergência não é permanente, mas é duradouro. Ele não acaba assim de maneira muito rápida, ele dura um certo tempo. Então a ocupação também vai ser usada para o verbo ser. Por exemplo, quando eu falo das horas também, que horas são? São 3 horas, são 5 horas. Ele não é permanente, mas ele é duradouro, dura um certo tempo, a hora dura um certo tempo. Tá? Então existe esse aspecto duradouro ou permanente para se usar o verbo ser. Agora, quando eu vou usar o verbo estar? O verbo estar está relacionado a tudo que envolve mudança. Então, por exemplo, quando eu falo do tempo, quando eu falo do clima, eu vou usar o verbo estar. Eu vou dizer, ontem estava calor, hoje está chovendo. Uma ideia de mudança, e uma mudança inclusive rápida, né? Porque eu estou falando sobre algo temporário, quando eu falo de clima, quando eu falo de tempo. Quando eu falo de estado também, quando eu falo de estado, ele também sofre mudança. Eu vou dizer, ela está alegre. Ontem ela estava triste, hoje está feliz. Nós estamos contentes. É uma ideia de mudança, né? Eu posso, nesse momento, estar com um sentimento e em outro momento estar com outro. Quando eu falo de estado de saúde também, né? O estado de saúde também, ele passa por mudança. Eu posso dizer, hoje eu estou com dor de dente. Eu posso dizer, ela está com fome. É um estado momentâneo, é temporário, aquilo vai passar. E normalmente
realmente uma coisa que passa, inclusive, rápida, né? Em caso de saúde, pode também demorar um pouco a passar, mas envolve também uma ideia de mudança, né? Quando eu falo de algo temporário, por exemplo, o café está na mesa, é temporário, ele não vai ficar sempre na mesa, é algo temporário. Quando eu digo, por exemplo, eu sou brasileira, mas estou na Rússia, significa que eu viajei. Então, se eu posso estar ora num lugar, ora no outro, porque eu viajo, né, eu vou usar o verbo estar, ele não vai ser, porque ele não é permanente. Permanente é a sua nacionalidade. Eu sou brasileira, eu sou carioca, mas podendo viajar, você vai usar o verbo estar. Hoje eu estou em Teresópolis, amanhã estarei em Brasília. Né? Como eu posso ter essa ideia de mudança, de movimento, né, de poder viajar, eu vou usar o verbo estar. Né? Outro valor importante também no verbo ser, que a gente não pode esquecer, quando a gente fala das nossas características. Como eu falei, os dados pessoais nossos, né, eu uso muito com o verbo ser. Então, quando eu quero falar da minha característica ou de característica de outras pessoas ou até de animais, eu vou usar o verbo ser. Eu vou dizer, por exemplo, ele é honesto. Então, a gente vai ver que é um aspecto permanente da pessoa. Ela é simpática. É um aspecto permanente. O meu cachorro é desobediente. Então, são situações em que eu vou usar o verbo ser. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a conhecerem um pouquinho das situações em que se usa o verbo ser e estar. Se você gostou do meu vídeo, dá um like. Se você conhece ou tem um amigo que esteja estudando português, compartilha com ele, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo.